Você sabia que a palavra empresa pode ter 4 significados diferentes? Se você tem interesse de conhecer o conceito poliédrico e nunca mais errar uma questão sobre o que é empresa, vem comigo. O meu nome é Consuelo e nesse vídeo a gente vai falar sobre o conceito poliédrico e encerrar a playlist sobre evolução histórica do direito empresarial. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Esses dias eu estava estudando e encontrei uma questão que estava gerando muita polêmica na internet. Resolvi trazer para a gente dar uma analisada e eu percebi que se a gente conhecer o conceito poliédrico de empresa, seria mais fácil de resolvê-la. E no finalzinho vai ter um quiz. Então, se você tem interesse em verificar se você aprendeu o conteúdo desse vídeo, fica até o final para pegar o endereço. Vamos conhecer a questão que está sendo polêmica na internet, ela já é antiga pra caralho, que foi, né? É uma questão para procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal e ela é da banca do SES. Com o advento do novo Código Civil de 2002, houve a substituição da teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa, que se define pelo conceito de atividade. Era para responder se é verdadeira ou falsa. Muitas pessoas que estavam respondendo essa questão estavam relacionando a palavra atividade aos atos de comércio, que eram as atividades exercidas e que estavam no rol taxativo. Então eu percebi que se a gente conhecer o conceito poliédrico, a gente consegue responder com mais assertividade, com mais segurança essa questão. Vamos lá? Antes de mais nada, a gente precisa saber em que momento, em que conjuntura Alberto Aschini, autor da teoria do conceito poliédrico de empresa, estava vivendo. Então, ele nasceu na Itália e se você já viu nosso vídeo sobre evolução histórica do direito empresarial, você já sabe que aqui é o surgimento da terceira fase do direito empresarial, da teoria da empresa. Então, surge na Itália com o Código Civil de 1942. Então, ele estava lá e ele estava vivendo num regime que estava ali se solidificando do corporativismo fascista. E o que foi esse corporativismo fascista? A gente tinha de um lado no mundo a União Soviética socialista e do outro lado a gente tinha grandes potências capitalistas, Inglaterra e Estados Unidos, entre outros. Então a gente estava vivendo a Guerra Fria numa grande tensão. E aí a Itália vem e diz, olha, nem socialismo, nem capitalismo, que a gente vai implementar o sistema econômico de forma diferente. Então ele cria corporativismo fascista, que é um sistema econômico de direita, que defende ainda uma divisão da sociedade em classes, continuaria tendo gente que tem mais bens e outras pessoas com menos bens, ainda haveria pessoas ricas e pessoas pobres, porém elas seriam extremamente dominadas pelo Estado. O fascismo foi criado por Mussolini, que foi o líder italiano dessa época. Ele criou essa palavra fascismo com referência a feixes, que são essas tiras, essa estrutura que segura essas hastes, prendendo muito forte, e aí tem uma lâmina que representa a punição do Estado. O Mussolini não tinha realmente nenhuma afinidade com a democracia. O negócio dele era autoritarismo e intervenção. E o corporativismo? O que era? A ideia do Mussolini, o criador aí desse sistema, era que a empresa, ela tá no núcleo da sociedade. Ela é muito importante, os meios de produção. E por isso, o Estado tem o dever e o poder de interferir nessa propriedade, mesmo que ela seja privada. O Mussolini, ele tinha nas mãos tanto as empresas, ele intervinha nas empresas, como também nos sindicatos e controlava os trabalhadores. Então, todo mundo devia obediência ao Mussolini, ao governo, ao Estado. E aí, que essa não é bem a ideia do liberalismo, né, gente? Eles querem que o Estado seja pequeno e que não intervenha em nada. Quem é dono dos meios de produção tá de boa. E o fascismo, ele é contra a democracia, ele é contra a ciência, ele cria uma espécie de seita, um medo comum, cria um inimigo, nós temos que detê-los, nós temos que combatê-los, no caso, como sempre, o fantasma do comunismo aí, naquela época talvez um pouco mais real, né, já que a gente tinha a União Soviética crescendo pelo leste europeu, mas essa ideia de autoritarismo, de falta de democracia, de intervenção do Estado na propriedade privada,
privada e controlando os sindicatos não prosperou por muito tempo. A Itália acabou sendo derrubada, esse governo foi derrubado e o Mussolini foi enforcado e pendurado de cabeça para baixo. Mas então era aqui, nessa época que a gente tinha essa ideia de que empresa era muito importante e que o Estado tinha o poder e o dever de interferir nessa propriedade pelo bem da sociedade. Os sindicatos nessa época também eram subordinados. Na verdade, o sindicato, ele era um braço do Estado. Ele não era essa ideia que a gente tem aqui no Brasil, livre, independente, uma pessoa jurídica de direito privado. Lá, ele era um órgão de apoio do Estado na organização dos trabalhadores, das corporações. Então é nesse lugar aqui que vem o Alberto Aschini e diz o seguinte: olha, empresa é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão... que empresa não significa só uma coisa. Empresa pode ter vários significados. Ele tem essa ideia. Então, o primeiro aspecto é o aspecto subjetivo, em que a palavra empresa é sinônimo de empresário e que a gente usa de forma muito comum no nosso dia a dia. Eu vou trazer aqui exemplo da legislação. Lei 8.934, artigo 1º. O registro público de empresas mercantis e atividades fins, observado o disposto nessa lei, será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica por órgãos federais, estaduais e distrital com as seguintes finalidades. Então aqui ele está falando o quê? Quem é que tira registro? Quem é que se registra? Quem se registra é a pessoa jurídica, a sociedade empresária ou empresário individual. Nesse aspecto ele está falando da pessoa. O segundo aspecto é o aspecto patrimonial ou objetivo, em que empresa é sinônimo de estabelecimento ou de conjunto de bens. Nesse caso, é todo o acervo que compõe a atividade econômica exercida pelo empresário. Então vamos lá, Lei 11.101, Lei de Recuperação e Falência, artigo 140, parágrafo 3º. A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável, e assim por diante. A alienação da empresa. Então, a alienação é venda da empresa. O empresário, ele não pode ser vendido. O que a gente vende é o conjunto de bens. Então, nesse caso aqui, nesse artigo, a palavra empresa está sendo empregada como sinônimo de estabelecimento ou de conjunto de bens. No aspecto funcional, empresa é sinônimo de atividade econômica organizada. Então, não existe uma outra palavra técnica. No caso de empresa no sentido subjetivo, a gente pode usar a palavra empresário. Empresa no sentido patrimonial, a gente pode usar estabelecimento. Mas empresa no sentido funcional, empresa é empresa, atividade econômica organizada. Por exemplo, na Lei 6.404, artigo 2º, pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim econômico, ou seja, qualquer atividade que tenha objetivo de lucro. E o quarto e último aspecto do conceito poliédrico é o aspecto corporativo. Aqui, como o corporativismo ele foi superado na Itália, né, e o Brasil não adotou o corporativismo, embora tenha tido um período fascista na época de Getúlio Vargas, a nossa disciplina do direito empresarial hoje, desde a Constituição de 88, depois a disciplina com o Código Civil de 2002, que adotou a teoria da empresa, né? Então, quando a teoria da empresa ela é implementada no Brasil em 2002, a gente já tem a Constituição de 88 e o corporativismo já foi superado há muito tempo. Então, a teoria da empresa no Brasil, ela é implementada num outro momento histórico, muito diferente do que a Itália estava vivendo em 42, lá, que o Alberto Aschini vivenciou. É outro papel. E por isso o corporativismo ele não foi implementado no Brasil, eles não têm esse aspecto. Mas na Itália, a título de informação, ele significava núcleo social. Então, seriam todas as pessoas que tinham interesse naquela atividade econômica. Por exemplo, os trabalhadores, né? Os trabalhadores, o empresário. Nesse aspecto, empresa seria o conjunto social, o núcleo social, as pessoas envolvidas naquela atividade econômica e que tem interesse que ela perpetue, que ela continue, que seriam os trabalhadores e o empresário. Por isso que o Mussolini defendia que a empresa ela deveria ser subordinada ao Estado de forma bastante intensiva. Esse aspecto corporativo ele era muito importante na Itália porque ele fundamentava
apontava ali essa intervenção do Estado na propriedade privada. Alguns autores aqui do Brasil dizem que como o conceito corporativo não foi implementado, então no Brasil nós teríamos um conceito triédrico de empresa. Então fique atento, porque pode cair na sua prova a esse respeito. E no Brasil, como é que ficou então, né? O Brasil, a gente teve o Código de 2002 disciplinando o direito empresarial. Vamos ver como é que ficou. Artigo 966 do Código Civil. O nosso código, ele não diz o que é empresa, mas ele diz quem é o empresário. E por cognição, a gente chega ao conceito do que é empresa. Artigo 966 diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. O empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada. A empresa é a atividade exercida pelo empresário, que deve ter o objetivo de lucro, que é o econômica, e deve ter a organização dos fatores de produção. Esses são temas de próximos vídeos aqui. Vamos dar uma olhadinha na nossa questão e ver se ficou mais claro agora a gente responder se está verdadeiro ou falsa. Com o advento do Código Civil de 2002, houve a substituição da teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa, que se define pelo conceito de atividade? Sim, como a gente acabou de ver no artigo 966, considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica. Então sim, essa assertiva está verdadeira. Não tem assim margem para confusão com os atos de comércio, que era a fase objetiva, em que a gente tinha um rol taxativo de quais seriam as atividades que seriam protegidas pelo direito comercial. A fase objetiva tem um rol, o que? Na fase da teoria da empresa, a gente tem o como. E assim a gente encerra. Vou deixar para quem acompanhou até o final esse esqueminha para você colocar no seu material de estudo e se lembrar do conceito poliédrico. E aqui nesse endereço você encontra o quiz sobre o conceito poliédrico para responder algumas questões e solidificar o seu conhecimento a esse respeito. Esse é o nosso direito de saber, acreditando na transformação do mundo através do conhecimento. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tá entrando uma luz pela janela e agora estourou. Deu uma clareada aqui, mas eu não vou mais ajeitar a luz não. Tô cansada de ir lá arrumar, já fui um monte de vezes, vai ficar desse jeito mesmo.